A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Eu quero na tarde de hoje trazer um vídeo muito bom para vocês. Um vídeo falando acerca de uma grande dúvida que muitos irmãos e irmãs possuem. Eu quero aqui dizer: se Deus criou a humanidade, quem criou Deus? Como eu posso apresentar para as pessoas que Deus sempre foi eterno, o poderoso, o grandioso, o majestoso? Eu tenho como afirmar isto na palavra de Deus? Eu tenho como mostrar isto para as pessoas? Se você está interessado, se você gostou deste vídeo, se você gostou do tema deste vídeo, se inscreve, deixa o seu like, comenta, compartilha com as pessoas, porque muitos outros interessantes virão, tá bom? Vamos para a palavra do Senhor. No caso, eu quero aqui apresentar o que a ciência, essa aqui é a minha introdução. O que a ciência diria? Será que a ciência diria quem criou Deus, ou ela perguntaria o que sempre existiu? Então, vamos aqui. No universo material, que é composto de espaço, tempo, matéria e energia, ou Deus eterno separado do mundo material, entre estas duas opções, teria uma outra? Uma além destas duas? Vamos para o segundo tópico. Tudo deve ser questionado para se ter uma compreensão dos mistérios da humanidade e do mundo, da vida humana. Se dissermos que Deus criou a humanidade, como questionar a existência de Deus? Em Apocalipse capítulo 3, ou melhor, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, neste capítulo e muitos outros, é desnecessário dizer se Deus existe ou se ele realmente foi criado. Por que eu digo que é desnecessário? Porque a própria palavra vai nos ensinar, vai nos mostrar isso. Eu vou aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Eu, o Senhor, o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, o Senhor, uma afirmação de que ele é o único Senhor. E ele diz: Alfa e Ômega simbolizam começo de tudo e o final de tudo. Então ele deixa bem claro que ele é o começo e que ele é o fim de todas as coisas. Mas vamos lá. Deus, se fosse criado por alguém, estaria sujeito às leis da humanidade ou do universo que ele mesmo criou. Um exemplo, se na história do universo nada existiu, então nada existiria nos dias de hoje. Deus existe porque ele não corresponde às leis e à ciência. Ele é o Todo-Poderoso. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz bem claro: Deus criou... Aqui, eu vou até citar para vocês. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, ele criou o espaço, o tempo, ele criou a energia, ele criou tudo o que é composto o nosso universo. Nosso universo é composto de energia, é composto de matéria, é composto de tempo e espaço. Aqui na Bíblia já diz que ele criou. Então, quando eu digo que ele não corresponde às leis e à própria ciência, por exemplo, a ciência conhece e nos deu respostas de várias coisas,
mas ainda tem muito a se descobrir sobre o nosso pequeno universo, sobre o nosso pequeno planeta Terra. E Deus, ele já sabe de todas as coisas. Por exemplo, ele conhece todas as estrelas do céu, ele conhece o limite do nosso espaço. A ciência não tem como dizer se realmente o espaço tem um fim ou se ele tem um limite. E qual seria este o limite? Por exemplo, qual o número exato de estrelas nos céus? Será que tem? Será que não tem? Então, assim como a minha compreensão em tentar entender Deus é muito pequena, porque ele é um ser dotado de uma coisa: ele é infinito, ele é poderoso, ou seja, ele tem uma ciência, um conhecimento que vai muito além do universo, vai muito além da humanidade, vai muito além das coisas que ele mesmo criou. Então eu quero deixar aqui bem claro para você: Deus, ele é muito poderoso e ao mesmo tempo ele é um ser tão sábio que não temos como nos colocar perante a sua sabedoria. Eu vou aqui apresentar para vocês alguns fatos que comprovam isso. Se Deus criou o tempo, o espaço e a matéria, que é a Terra, ou seja, se Deus precisa estar fora e dentro de todo este processo. Se ele fosse criado, não seria onipotente, onisciente e onipresente. Vocês estão entendendo? Deus precisa estar fora e dentro de todo este processo. Você quer ver um exemplo? A Bíblia fala em vários versículos que Deus está nos céus. Jesus Cristo fala: eu vou para junto de meu Pai, mas deixarei com vocês o Consolador, o Espírito Santo que habita dentro de mim. Vocês estão entendendo? Deus está fora e dentro. Eu tenho o Espírito Santo que me liga com Deus. Eu tenho a presença de Deus que vem até mim. Eu tenho a presença de Deus que se manifesta na minha vida. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Eu vou aqui dar alguns exemplos. É um vídeo bem rápido para estar explicando. Se os irmãos acharem que a explicação tá difícil, não foi ainda tirada algumas dúvidas, coloque aí nos comentários, tá? Vai ser de grande importância para mim estar tirando as suas dúvidas, estar dizendo a vocês tudo. Mas eu vou aqui, mais uma vez, nessa análise que eu fiz neste meu caderno, eu quero aqui dizer para vocês, mais uma vez, Deus precisa estar fora e dentro desse processo. Porque se ele estivesse 100% dentro, ele não precisaria ser onipotente, onisciente, entendeu? Ele não precisaria ter os seus atributos de Deus. Por exemplo, quando ele está fora e dentro, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está nos céus. Ele está lá nos Estados Unidos, ele está lá no Iraque, ele está lá na Síria, ele está na sua casa, ele está nos hospitais. Ele é onisciente, porque ele está fora e dentro do processo. Tá bom? Deu para entender, né? Um exemplo bem claro disso é você e eu, que temos o Espírito Santo de Deus, que te liga com o Pai, que te liga com Jesus. O próprio Jesus diz que eu vou para junto de meu Pai, mas deixarei com vocês o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Tomara que sim. Porque se não estiver, irmãos, deixa nos comentários
que eu faça um novo vídeo falando acerca disso. Jeremias 32 diz assim, no livro de Jeremias 32 diz assim: Jeremias 32, 17. Ó Senhor, meu Deus, como o teu grande poder e com a tua força fizeste os céus e a terra, nada é impossível para ti. Aqui deixa bem claro que Deus criou os céus e a terra, e nada, absolutamente nada, é impossível para ele. Tá? Mas Wilson, você não me respondeu a pergunta se Deus é o criador de nós, da humanidade, do universo, como você aqui mesmo citou. Quem criou Deus? Você pode estar ainda com essa dúvida. Será que Deus foi criado? Ou será que Deus nunca foi criado? Vamos lá para um outro texto que se encontra na palavra do Senhor. É um texto bem interessante. Eu vou estar lendo junto com vocês. Que diz assim: E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Aqui a Bíblia fala que ele é temível e que ele é um Deus grande. E fala de céus em plural. Isaías, no livro de Isaías 12, versículo 6, diz assim: Isaías 12, 6, diz assim: moradores de Sião, alegrem-se e louvem a Deus, pois o santo e poderoso Deus de Israel mora no meio de seu povo, através do que eu já te disse, o Espírito Santo de Deus. Mas vamos lá. Por exemplo, em Salmos 48, versículo 2, em Isaías capítulo 40, versículo 28, em Salmos 147, versículo 5, em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, afirmam que Deus é um Deus onisciente, onipotente e único. Por que eu vou te falar que Deus ele é tudo isso? Porque em Isaías capítulo 40, versículo 12, nos mostra que a ciência não pode e não tem como dar algumas respostas, que a Bíblia vai dizer que Deus tem essas respostas. Em Isaías 40, versículo 15, vai dizer que as nações da terra, ele as tem nas palmas de sua mão. Para terminar, irmãos, não tem mais nada aqui. Eu vou aqui resumir para vocês tudo que eu disse. Vamos lá. Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Porque, veja bem, vamos lá. Se ele é o início de todas as coisas, significa que ninguém o criou. Ele já existia antes que qualquer coisa viesse a existir. E se ele é o fim, significa que ele é o fim de todas as coisas. Por exemplo, poderia citar para vocês Salmos. Tem um salmo que fala bastante sobre isso. Salmos 48, versículo 2. O monte de Deus é alto e bonito, a cidade do grande rei.
é a alegria do mundo inteiro. Em Isaías 40, olha que versículos interessantes. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos? Ou mediu os céus com os dedos? Quem usando uma vasilha calculou quanta terra existe no mundo inteiro? Ou pesou as montanhas e os muros numa balança? Para ele as nações não são nada. Na presença dele, elas não têm nenhum valor. O Criador de todas as coisas é aquele que se senta no seu trono no céu. No céu, fora da terra. Ele está tão longe da terra. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a ele? Olhem para os céus e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e as chama cada um pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Então, em Isaías, no versículo 12 ao versículo 26, você vai encontrar tudo isso que eu disse. Ou seja, meus amados irmãos, esse foi um pequeno vídeo, bem rápido, dizendo a vocês que Deus, ele sempre existiu. Por que ele sempre existiu? Porque se alguém tivesse criado Deus, ele simplesmente, ele não poderia se intitular de eu sou o Criador, de eu sou o Todo-Poderoso, porque existiria alguém que seria mais poderoso do que ele, correto? Ele poderia se dizer que era Deus, mas não ia poder se dizer que era Todo-Poderoso, entenderam? Ele não ia poder dizer que ele é o início e nem o fim, porque alguém antes dele existiu. Essa dúvida foi tirada? Foi bem esclarecida? Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família. Fique na paz, fique com Deus.